Quando falamos ou discutimos sobre Fate Stay Night e sua visual novel, o que pode nos vir à cabeça são 3 rotas distintas: Fate, Unlimited Blade Works e Heaven's Feel, as rotas da Saber, da Rin e da Sakura. Essas mesmas que foram escolhidas para representarem as histórias principais da obra, todas nos mostrando uma perspectiva diferente. Um ideal heróico com um romance impossível, mas lindo, o confronto de ideais, encarar a si mesmo e saber até onde pode se sustentar um sonho. E por fim, o herói que abandonou o mundo para salvar a pessoa que amava. Mas e os personagens que ficaram à margem, em segundo plano? Por mais que não sejam protagonistas diretos, carregam consigo suas tragédias e dilemas. Então hoje vamos imaginar quais desses personagens seriam cruciais ter uma rota própria e poderiam expandir a complexidade do mundo de Fate. Ilyasviel von Eisbern, a figura que melhor transmite ternura e sofrimento juntos. Ela nos é apresentada inicialmente como uma antagonista, a pequenina mestra do Berserker, carregando o peso e a honra da família Eisbern, uma das 3 famílias fundadoras e obcecada pelo Santo Graal. Por mais que ela seja mais velha que Shiro, e isso é literalmente confirmado já que eu pesquisei, mesmo a primeira impressão dela sendo fria e cruel, por debaixo dessa fachada ela é apenas uma criança. Uma criança que não recebeu o amor paterno, que cresceu isolada em um castelo que ironicamente é a irmã de Shiro. Imagine como poderia ser uma rota centrada só nela, sem dúvidas, uma das mais cruéis. Veríamos mais do seu passado, explorando a fragilidade de uma infância roubada, mostrando que a Guerra do Santo Graal não poupa nem mesmo os mais inocentes. A rota dela poderia melhor aprofundar o relacionamento de irmãos entre ela e o Shiro, algo que as rotas oficiais só tocaram superficialmente. Ilha, solitária em suas obrigações, e Shiro, que perdeu sua família no incêndio de Fuyuki, encontrariam um novo laço não baseado no romance, mas na proteção e no cuidado de uma conexão fraterna. Essa rota poderia focar em temas como destino e sacrifício, alguém que nasceu apenas para ser o receptáculo do Graal, sem arbítrio ou vontade própria. Ilha tem sua vida marcada para acabar cedo demais, e Shiro teria que escolher entre lutar contra esse destino inevitável ou apenas aceitá-lo. O final eu acho que seria agridoce. O Shiro salvaria a ilha, não da morte em si, mas de viver como uma mera ferramenta, permitindo que ela experimentasse uma vida simples ao lado do seu irmão, algo que sempre lhe foi negado desde o início. Ilha é sem dúvidas uma das personagens mais fofinhas e carismáticas da obra. Imagine vermos mais momentos engraçados e descontraídos entre ela e o protagonista. Essa personagem, sem sombra de dúvidas, mereceria uma rota própria obrigatória, com um aprofundamento digno. A Ryder é uma das personagens mais intrigantes de Fate, justamente porque é subutilizada nas rotas originais. Uma serva completamente leal à sua mestra, Sakura. Passava boa parte da obra como uma ameaça, se espreitando apenas nas sombras. Mas o seu passado é um dos mais trágicos e intensos da mitologia. Sua verdadeira identidade é a Medusa, aquela amaldiçoada pela sua própria beleza, transformada em monstro e condenado ao isolamento para impedir que ferisse outras pessoas. Uma rota ideal para ela seria carregada de simbolismos. Shiro, ao conhecê-la melhor, se veria em um dilema: confrontar seus próprios conceitos de monstro e refletir sobre quem realmente merece ser salvo. Ela é um reflexo do olhar dos outros, vista como inimiga, arma ou criatura, raramente vista como pessoa. A relação entre Shiro e Ryder poderia se aprofundar em temas como confiança, redenção ou aceitação. A sensualidade e o magnetismo da personagem estariam presentes, mas não como um mero e pequeno fanservice. Seria mais um contraste entre o mito da Gorgon e a mulher por trás dele. Além disso, sua ligação com a Sakura traria novos dilemas para a história. Como será que o Shiro lidaria ao perceber que a Ryder não é apenas uma serva, mas também alguém que protege sua mestra por amor ou por devoção? Seria uma rota onde o herói teria que negociar não apenas batalhas, mas também laços emocionais. O final poderia ser trágico, com a Ryder voltando ao ciclo da guerra, ou libertador, com ela finalmente encontrando a humanidade em meio à maldição. Mas um final de fato bom seria o confronto final pelo Graal. Shiro arriscaria tudo não pela vitória, mas para impedir que ela não precisasse mais viver como um monstro. Mesmo sacrificando seu direito de disputar o Graal, Shiro romperia o ciclo que aprisionava Raiden em sua antiga identidade. Assim, um contrato de servo seria desfeito, mas não cairia em tragédias. E a Raiden não desapareceria como uma sombra esquecida, mas permaneceria no mundo reconstituída como humana. Seria uma segunda chance para ela viver sem ser
esconder mais. O romance desse final não seria tão idealista como o da Saber, nem tão desesperado como o da Sakura. Seria uma coisa simples e profunda. A Ryder aprendendo a viver uma vida comum, guiada pelo Shiro, e o Shiro aceitando que proteger uma única pessoa pode ser um ato tão heróico quanto salvar o mundo. Sem glória e sem tragédias, apenas a promessa de construir um futuro juntos, livre das correntes da guerra e da maldição. Dentre todos os personagens de Fate Stay Night, o Archer, ou o espírito heróico Emiya, é diretamente interligado ao protagonista. E paradoxalmente o que mais merecia ter sua própria rota. Apesar da rota Unlimited Blade Works já nos apresentar o confronto entre o Shiro e seu futuro fatídico, já que isso acontece sempre em paralelo ao desenvolvimento da Rin, o foco maior é nela e o Archer acaba virando um antagonista para o crescimento do Shiro. Uma rota inteiramente dele não teria romance nenhum para suavizar a narrativa, mas com certeza se focaria em temas como no embate entre o sonho e a realidade, esperança e desilusão. O Archer seria a prova viva de que o ideal do Shiro está condenado à decadência, já que é ele, no fim das contas, o destino final do protagonista. Essa rota poderia se desenrolar com um ciclo de escolhas. Cada decisão do jogador aproximaria o Shiro ainda mais do Archer ou o afastaria desse destino. A atenção não estaria nas batalhas externas, mas na inevitabilidade interna do Shiro de tentar escapar de si mesmo. O final poderia ser amargo, com o Shiro aceitando o destino de se tornar o Archer, ou um final redentor, com ele encontrando uma nova forma de heroísmo que não nega o seu sonho, mas também não sacrifica tudo em nome dele. Seria uma das rotas, se não a rota mais filosófica de toda a obra. A Caster é sem dúvidas uma das servas mais injustiçadas em Fate Stay Night. Ela é originalmente apresentada como vilã manipuladora, mas também uma das mais humanas em sua própria essência. Sua origem está enraizada na mitologia grega, no conto de Medeia, a feiticeira traída e amaldiçoada. Já na Guerra do Grau, ela carrega esse mesmo estigma, mas como uma sobrevivente. Sua rota nos mostraria seu paradoxo, uma mulher poderosa em magia, mas em contradição quebrada por dentro, marcada pela desconfiança e os ressentimentos do passado. O que a motiva de fato não é a glória, mas a chance de escapar do destino de vítima ou vilã. Ao lado de Shiro, o conflito seria evidente. Como você confiaria em alguém que já matou, enganou e manipulou? Mas justamente nessa dúvida residiria o valor da rota. O romance entre eles não seria baseado em pureza, como o da Saber, ou em crescimento mútuo, como o da Rin. Seria perigoso, construído sobre desconfiança e desejo de redenção. O arco da Caster mostraria a Shiro enfrentando algo inédito, a necessidade de amar alguém que o mundo inteiro aponta como inimiga. Ele teria de enxergar além da feiticeira traidora para ver Medeia, a mulher que apenas queria ser aceita e amada. O final poderia variar entre tragédia e libertação. Na versão amarga, Caster encontraria a redenção apenas na morte, finalmente lembrada como uma não vilã, mas também como alguém que amou. E na versão de um bom final, Shiro ajudaria ela a escapar da guerra, oferecendo uma segunda chance para alguém que nunca conheceu o perdão. No fundo, a rota da Caster seria sobre resgatar a humanidade perdida naqueles que o destino transformou em monstros. Por fim chegamos a Taiga Fujimura, ou também chamada de Fujine. À primeira vista, ela é apenas um alívio cômico na obra, já que ela aparece para brincar, comer de graça na casa do Shiro e servir como irmã mais velha, atrapalhada. Mas sua rota seria única, a fuga da tragédia. Enquanto as outras rotas mergulham em dilemas existenciais ou filosóficos, a dela representaria a simplicidade da vida cotidiana. Uma história em que o Shiro abandona o fardo da guerra não por covardia, mas porque encontra uma razão para viver no ordinário. Ao lado de Taiga, Shiro descobriria algo que parece banal, mas que é o oposto de sua obsessão heróica, a felicidade comum e simples. Essa rota poderia ter um final secreto, escondido para os jogadores que desejam ter um respiro. Exploraria a vida escolar, pequenas alegrias e momentos de humor, mas sem perder o peso dramático. Serviria para mostrar que escolher a normalidade em um mundo cheio de heróis e monstros também é uma forma de coragem. O romance com a Taiga seria bem provável e até um pouco estranho, por isso mesmo autêntico. Um Shiro que deixa de lado o peso de salvar todos e encontra em uma vida simples e cheia de comédia sua salvação pessoal. No final das contas, Fate Stay Night é uma obra sobre caminhos e dilemas. É uma obra incrível e profunda, que nas suas rotas principais exploram heroísmo, idealismo e sacrifício. Mas claro que não podemos deixar de imaginar como seriam as rotas não escritas. Ilha nos mostraria a inocência roubada pela tragédia. Ryder revelaria a humanidade escondida por trás do monstro. Archer seria o espelho inevitável da própria identidade.
Castor mostraria o resgate da humanidade perdida pelo destino, e Taiga seria um lembrete que a maior coragem pode estar em viver uma vida comum. Essas rotas inexistentes, entre muitas aspas, aumentariam ainda mais a riqueza da obra. Se você assistiu até aqui, comenta qual outro personagem poderia ter uma rota, ou se faltou alguma, ou a sua opinião talvez. Eu peço a sua inscrição, o seu like e ativação do sininho para você ficar ligado em próximos vídeos como esse. Não se esqueça de beber água, se alimentar e sempre se manter saudável. Até a próxima, pessoal. Tchau!